Lucas capítulo número 11, versículo número 17 a 22, assim está escrito: Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, a casa dividida contra si mesma cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Belzebu. E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Ore comigo agora. Deus, obrigado por esta oportunidade, pela leitura da tua palavra. Vem falar, Senhor, aos nossos corações, vem abençoar os nossos irmãos que aqui estão e todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor, neste culto online, e também, ó Deus, todos que ainda vão entrar em contato com esta mensagem, esta palavra em algum momento de suas vidas. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e eu te agradeço. Muito obrigado. E todos digam amém, digam graças a Deus. Queridos, por favor, se assente na presença do Senhor e preste atenção no que Deus quer falar a você nesta noite. A primeira coisa que eu quero pedir a você é que você não deixe que ninguém, isso vou pedir em nome de Jesus, ninguém te manipule. Não permita que as pessoas se utilizem do medo para fazer de você sua presa. Há pessoas que, na verdade, não querem nos fazer participantes de sua fé, querem fazer com que a gente participe dos seus medos, dos seus traumas, das suas inseguranças, querem fazer com que a gente se ocupe daquilo que eles estão ocupados na sua fé deficiente, na sua espiritualidade doentia, não se sentindo satisfeitos em se sentirem assim, incompletos, inconstantes muitas vezes, inseguros, querem que outros também vivam esta insegurança. E eu estou aqui, meu irmão, não para fazer você viver a sua espiritualidade no medo, no terror. Eu estou aqui para que você tenha segurança, em nome do Senhor Jesus Cristo, em tudo que você crê. Gente insegura em sua fé, querendo que outros também sejam inseguros, amedrontados, tacanhos, mesquinhos, medíocres, que não conseguem avançar para além dos seus medos e querem te arrastar para os medos deles. Cuidado, isso é muito sério. Esse texto que nós acabamos de ler aqui fala um pouco disso. Um jeito de viver a espiritualidade que contemplava somente os métodos que eles aprovavam, o jeito de expressar a sua espiritualidade que eles definiam como correto. Os fariseus, os judeus, aquilo que saía fora do seu controle, aquilo que
não tinha a cara deles era rechaçado e chamado de demônio. Isso é muito sério. Pessoas que, de fato, vivem uma fé apequenada, uma fé que está sempre em busca de pessoas que se façam presas dessa forma maniqueísta de ser, maniqueísta de raciocinar. Maniqueísmo é aquilo que as pessoas, o bem contra o mal, e você precisa se aliar ao bem, porque o mal está aí e vai destruir se nós não fizermos alguma coisa. Isso é mentira. A Bíblia diz que o Senhor Jesus já venceu todas as forças espirituais da maldade, e essa vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor. Assuma a sua vitória em Cristo, porque você, meu irmão, morreu em Cristo, foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo, e Ele é aquele, meu irmão, que tem todo o domínio no céu e na terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, a Bíblia Sagrada diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Às vezes, estamos muito focados nos métodos, quando devíamos estar seguros nos princípios. Esse era o problema aqui. Os métodos que eles usavam para expulsar os demônios. E Jesus fala, eles são esses mesmos, o jeito que vocês fazem, os vossos filhos fazem, que vai ser o juiz de vocês. Porque essa forma de nós vivermos a espiritualidade a partir de métodos, a partir de práticas, e não a partir de princípios. Irmãos, os métodos podem mudar, mas os princípios não mudarão jamais. E eu sou de uma geração de pastores que já viu muito método, mas muito método tentando ser aplicado na igreja brasileira. Desde a minha infância, eu posso dizer, da minha adolescência, da minha juventude, sempre se buscou métodos, e eu não sou contra métodos, os métodos têm o seu valor, mas não tem método que dê conta, meu irmão, se nós esquecermos os princípios. Não são os métodos que fazem a diferença no reino de Deus, e sim os seus princípios. Às vezes Satanás nos distrai com métodos, como um toureiro que fica balançando uma capa diante do touro para distraí-lo, e nós não percebemos de fato o perigo que deveríamos estar observando. O perigo na nossa vida não é nós errarmos no método, é nós não entendermos os princípios do reino que regem a nossa vida. E nesse texto, o Senhor vai nos dar um princípio fundamental para nós não apenas vencermos a Satanás, mas termos uma fé efetiva que produza uma libertação definitiva na nossa vida. Porque se nós assim não fizermos, nós vamos estar apenas limpando a casa para outros demônios piores se alojar nela. E é isso que a Bíblia Sagrada fala.
Precisamos de vitória total e completa. Agora, os 2 versículos que eu gostaria de hoje me ater e me fixar com você, é os versículos 21 e 22. Porque ali o Senhor Jesus diz algo muito, muito importante. Porque às vezes a gente pensa que a única coisa que precisa ser feita é desalojar o valente, é vencer o valente. Mas esse texto vai nos ensinar que o valente, de fato, ele só é valente porque ele está confiado, veja o versículo 22, em suas armas. A Bíblia diz, o valente, e aqui, é claro, ele está falando do mundo espiritual, o contexto nos mostra isso. Satanás, os demônios, as forças espirituais da maldade, eles se sentem seguros, não por estar ocupando um lugar, mas por estar armados para ocupar aquele lugar. Porque é isso que chama a atenção aqui no texto sagrado. A Bíblia diz que ele guarda em segurança, armado. Armado. Agora, quando a pessoa vai, o vence, não adianta vencê-lo. A Bíblia diz que você tem que vencer e tem que tirar-lhes as armas. Leia o texto sagrado, versículo 22. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo-o, tira-lhe. Veja só, além de vencê-lo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Queridos, quando você começa a entender quais são as sutilezas, as artimanhas, a forma maquiavélica, perversa, covarde que Satanás age, você vai perceber que as armas que ele se utiliza são armas que são produzidas em nós, em nossas vidas, a partir da nossa própria incompreensão da posição que temos e daquilo que somos em Deus e daquilo que somos em Cristo Jesus. Não adianta remover demônios, você precisa tirar aquilo que ele se utilizava para manter a pessoa presa. Por quê? Porque os demônios e Satanás, ele tem uma confiança, não no seu poder, não na sua habilidade, mas tem a confiança, segundo a Bíblia Sagrada, nas suas armas. E que Satanás não precisa nem estar ocupando o espaço. Ele nos controla muitas vezes por controle remoto. Ele nos controla à distância. Ele não precisa estar dentro de você. Ele não precisa estar possuindo uma pessoa para controlá-lo. Irmãos, os demônios que usam essa estratégia de possessão são os mais fáceis de serem lidados. São aqueles que menos dão trabalho. O pior são aqueles demônios que Paulo chamou de principados, de potestades, de forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses dominam culturas, dominam governos, dominam fortunas, dominam tecnologia, dominam a imprensa, dominam
os que fazem os filmes, as novelas, os que produzem programas de televisão e de rádio. Esses são os piores demônios, porque eles estão imiscuídos, misturados, e você muitas vezes não consegue identificá-los. E através desse que eu chamei de controle remoto do diabo, quando ele dá uma palavra de ordem, ele acaba mexendo com você, trazendo de novo amarguras, trazendo de novo tristeza, trazendo de novo para o seu coração aquele mesmo sentimento que você sentiu quando aquela pessoa, aquela situação aconteceu. As armas que Satanás se utiliza para nos fazer sentir realmente tudo de novo, do mesmo jeito, um cheiro que você sente, uma palavra que você ouve, uma pessoa que você vê, uma situação que acontece, e vem de novo aquele mesmo sentimento. Isso são armas que o diabo se utiliza para manter você aprisionado e para manter você sob o domínio das trevas. Mas você já foi libertado, você nasceu de novo, você já é uma nova criatura. Agora, meu irmão e minha irmã, você vai viver a partir da fé em Cristo Jesus nosso Senhor. E essa fé, querido, precisa ser compreendida da maneira correta. Porque quando eu leio esse texto, qual é a principal arma que o diabo se utiliza? Qual é a arma mestre? Qual é a maior de todas as armas que o diabo usa? O que ele é pai? Pai da mentira, muito bem. Jesus é a verdade. Satanás trabalha com a mentira. E quando você entende isso, querido, isso faz toda a diferença. Quando o Adão caiu, Deus foi conversar, porque Deus foi ao encontro do homem. Deus sempre veio ao encontro do homem. O diabo quer que você pense que Deus está simplesmente, que abandonou a sua criação. O homem caiu, e Deus poderia ter feito no estalar de dedos tudo de novo. O barro da onde ele fez Adão não acabou. A sua criação nunca foi abandonada. E ele vem ao encontro do homem. E sabe qual é a primeira pergunta que ele faz para Adão? Quando ele diz, ouvimos os teus passos, vimos que tu estava se aproximando, e a gente percebeu, e a gente se escondeu. Aí o Senhor faz uma pergunta, depois de perguntar, onde estás? Porque o homem saiu do seu lugar. Quem te fez saber? Quem te fez saber que estavas nu? A quem você está ouvindo? A arma mais poderosa do diabo é a mentira. E ele quer que você acredite na mentira de uma forma que ela seja misturada com alguma verdade. É o método mais antigo de Satanás. Ele assim começou as suas atividades junto à humanidade. E ele continua se utilizando. As mentiras ainda continuam. E o apóstolo Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Assim. E a quem perdoardes alguma coisa também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Nem ignoramos a sua forma, sabe, maquiavélica. Esse jeito escamoteado. Ele pode se transformar em anjo de luz.
para enganar. E ele mesmo, o apóstolo Paulo diz, não admira que os próprios ministros dele se transformem em ministros de luz, para tentar enganar, fazer você deixar de crer na verdade, naquilo que de fato nós precisamos crer. Essas armas que o diabo se utiliza, meu irmão, nós precisamos desarmá-lo, nós precisamos tirar dele todo o seu arsenal. Você tem a verdade na sua vida. E eu quero ainda, meus irmãos, falar com você a respeito de algo que às vezes nós não fazemos a conexão com essa temática, com esse tema de fé, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, que diz, agora permanece a fé, a esperança e o amor. Todos esses permanecem, mas o maior, segundo palavras do apóstolo Paulo, é Jesus, é o amor, que é Jesus, a demonstração maior de amor de Deus por nós. E quando a gente entende o que isso significa de fato para a nossa espiritualidade, nós vamos ver que fé, esperança e amor estão unidas, e quando você tem isso na sua vida, fé, esperança e amor, não tem nenhum tipo de arma de Satanás que possa vencer você, porque toda aquela armadura que você lê lá em Efésios capítulo 6, versículo 10, que a gente não tem aqui o tempo suficiente para ir lá e observar cada uma das peças da armadura, tem a ver com essa substância, tem a ver com essa matéria-prima, fé, esperança e amor, para que você possa tirar essas armas das mãos de Satanás. Você precisa ter essas substâncias, esses elementos na sua vida, de maneira que estejam amalgamados, unidos. Não é ter uma coisa ou outra, são as três coisas conjuntamente. Porque Satanás ele vai trabalhar sempre com a mentira, mas Jesus vai sempre trabalhar com a verdade. A fé é a certeza, é a convicção. A esperança é essa confiança que eu tenho enquanto as coisas não se materializam. E o amor é a certeza do caráter de Deus e de que a sua palavra não passará, que ele vai cumprir tudo que disse, tudo que falou. Por quê? Porque ele, com amor eterno, nos amou, diz a Bíblia Sagrada. E por que isso é tão importante? Porque às vezes, meus queridos e minhas queridas irmãs, a gente pensa que a incredulidade é a falta da fé. E quando você vai ler na Bíblia Sagrada, a incredulidade não é a falta da fé. A incredulidade é você ter uma fé errada, é você crer nas coisas erradas. Porque a fé é conhecimento de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem por ouvir o quê? A mentira. A palavra que não é de Deus. Isso é muito, muito fácil de você entender. Olha só. Quando as pessoas estão enfrentando uma situação, uma dificuldade, um problema, vou pegar aqui o exemplo de uma enfermidade. Às vezes a pessoa descobre que está com um tipo de doença, alguma enfermidade. Aí, o que geralmente acontece? O
que acontece quando a pessoa vem, às vezes é uma doença rara. Rara até o momento em que ela pegou, porque agora todo mundo, alguém conhece alguém que já teve, e já vem e diz, como é que sofreu, como é que morreu, como é que aconteceu as coisas, exatamente, vai fazer uma consulta, sempre encontra com mais uma meia dúzia, que também ou tem o problema, ou conhece alguém que tem. Aí o que acontece? Vai na internet e ele descobre tudo, descobre todos os sintomas, todos os tratamentos possíveis e imagináveis, como é que a coisa funciona, como é que a coisa se dá, e vai. Depois de 3 meses, aquela pessoa se tornou uma expert naquela doença, sabe tudo daquela doença, compra até enciclopédia para saber da doença. E aí o que acontece, irmãos? Vai alimentando o seu coração, vai alimentando a sua alma daquilo que na verdade é assim que funciona qualquer coisa, vai se alimentando do medo, vai se alimentando de informações que não vêm de Deus, vai se alimentando, não é, irmãos, preste atenção, não é você ser tapado, não é você ser ignorante, não é você ignorar as coisas que você precisa saber, mas é você encher o seu coração daquilo que a Bíblia diz, Lamentações 3:21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não tem a ver com você ser ignorante, você simplesmente ignorar as coisas que estão ali, não, tem a ver com aquilo que o Jesus Cristo disse, a boca fala do que o coração está cheio. E aí, irmãos, em vez dele se apropriar da palavra de Deus, abraçar a verdade, ler tudo que diz respeito e estar com isso no seu coração e expressar, meu irmão, simplesmente a pessoa começa a saber de tudo a respeito daquela doença. E o medo se instala. Satanás continua falando, e continua falando, aquela sutileza, aquela mentira que tem uma roupagem de verdade, ele continua ali. Agora a verdade, irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, Ele já venceu todos os poderes. A Bíblia diz, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Não tem nenhum tipo de bactéria, não tem nenhum tipo de vírus, não tem nenhum tipo de demônio, no qual o Senhor Jesus, Ele não tenha poder. Vamos ignorar tudo? Não, eu vou saber aquilo que eu preciso fazer para que as pessoas que eu estou convivendo sejam abençoadas a partir daquilo que eu faço. Mas eu não vou me guiar de forma nenhuma. A minha fé não está nas informações que eu venho recebendo, que eu recebo de fora. A minha fé está baseada na palavra de Deus, na palavra do Senhor Jesus Cristo. Por isso, agora, a fé é você crer na palavra de Deus, é crer no que Deus disse, é crer naquilo que você já tem em Cristo Jesus. A incredulidade é você crer de um outro jeito, em outras coisas, que não estão baseados na palavra de Deus. E aí eu quero te mostrar de uma maneira bem pedagógica, simples, né? Como você pode desarmar Satanás, ele não ter controle em nenhuma área da sua vida, com nenhuma mentira, com nenhuma amargura, com nenhuma falta de perdão, porque a graça de Deus que invadiu a sua vida é transbordante, ela vaza, ela alcança outras pessoas também.
é você entendendo o conceito de fé, entendendo o conceito de esperança e entendendo o conceito de amor. Primeiro, fé. Fé, o que é, diz a Bíblia, é convicção. É certeza de que tudo que eu preciso o Senhor já me deu. Não vai me faltar nada. Tudo que você precisa o Senhor já te deu. Isso é a Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. 2 Pedro, também capítulo 1, versículo 3, o Senhor já nos deu tudo que é concernente à vida e à piedade. Isso é fé. Eu tenho, eu não vou ter, eu já tenho, eu sou, não vou ser, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Tudo que eu preciso eu já tenho, eu não vou ter. A esperança é a confiança que você tem. Enquanto aquilo não se materializa, você espera. Esperei com confiança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A esperança é esse espaço de tempo e espaço que eu vivo, que faz parte da minha vida, não de Deus, em que eu, com confiança, eu espero aquilo que o Senhor já me deu. Entendeu a diferença? E o amor? O amor é esse afeto, é essa disposição do coração de Deus em nossa direção. É a graça manifestada. O amor produz a graça, porque Deus é amor. Ele nos alcançou com a sua graça. Vou ainda ser um pouquinho mais pedagógico, espero conseguir. Pensa num pai e num filho que se amam muito. Um pai que ama o seu filho e é extremamente bem-sucedido, rico. Um filho que ama o seu pai e que sabe que seu pai lhe ama. E aí o pai vai viajar para um lugar, ele vai fazer um negócio e vai viajar lá para uma cidade, vai viajar para um país, fazer um negócio. Mas ele mantém a comunicação com o seu filho. Todo dia ele liga para o seu filho liga para ele, eles têm uma comunicação quase que, hoje dá para você entender bem isso, é muito fácil de você entender isso. O pai tem um celular e o filho também, e eles estão sempre se falando. Aí o pai foi lá para, sei lá, Miami, está resolvendo algo lá, e aí ele liga, e o filho, pai, você pode trazer para mim um aparelho celular tal? Ou pode trazer para mim o componente eletrônico tal? Aí ele, posso, meu filho, vou levar, já estou com ele na mão, já comprei até, que antes de você pedir, eu já sabia que você queria. Eu já comprei. Preste atenção. A fé é essa certeza de que tudo que eu preciso, o Senhor já me deu. Não falta nada, nenhum tipo, nada. Ele tem tudo, todas as possibilidades, tudo que as coisas que você imagina, ele vai além da sua imaginação. É o que diz a Bíblia Sagrada sobre Deus. Então, voltando ao pai, só que ele está lá em Miami. Agora, o filho já sabe que tem o seu aparelho. O filho já sabe que o pai está com isso na sua mão.
Só que tem o tempo do seu pai sair do lugar que ele está e vir até a casa aonde eles moram. A esperança é essa confiança que você tem de que o pai já tem na sua mão e que agora só vai esperar um tempo para que isso chegue até a sua mão, mas você tem certeza de que já é seu. E o amor? O amor é o afeto, é a disposição do coração do pai e do coração do filho também, dos dois. Por isso que a nossa relação com Deus é baseada no amor, a fé, a esperança e o amor, mas o maior de todos é o amor. Por isso que você precisa desarmar a Satanás de todas as suas armas, tendo na sua vida a fé de que tudo que você precisa o Senhor já te deu. A esperança, confiança total, que o tempo que for, eu vou esperar, confiante, porque vai chegar na minha mão, porque o meu pai já disse que é meu. E eu espero com toda alegria no meu coração, sem desespero, sem nenhum tipo de angústia, sem nenhum tipo de ansiedade, a não ser o desejo ardente do meu coração de estar juntamente com meu pai e saber que ele tem tudo que eu preciso e que ele me ama. Irmãos, isso destrói todas as armas do diabo na sua vida. É a fé, a esperança e o amor que você tem na sua espiritualidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem recebe essa palavra? Fique em pé agora então. Eu quero orar com você e por você. Não tem demônio que possa roubar isso da sua vida, a não ser que você fique dando ouvidos a mentiras, a inverdades. Mas você conhece a verdade. Deus te ama e tudo que diz respeito à vida Ele já te deu. Agora, com confiança, você apenas espera. Espera com a certeza, com a fé. Espera amalgamado, a fé e a esperança, com o amor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quero colocar todos os meus irmãos e as minhas irmãs na Tua presença. Que nenhum tipo de força maligna, que nenhum tipo, Senhor, de força das trevas, consiga, meu Deus, tirar a certeza do nosso coração do Teu cuidado. Tirar a convicção de que tudo que eu preciso, Senhor, para a minha vida, Tu já me deu. Tu já nos deu, Senhor. Nada nos faltará. Senhor, que esse amor que Tu demonstraste, e Tu nos amou primeiro, Senhor, diz a Tua palavra, e esse amor que nos une, Senhor bendito, possa, Pai, estar realmente sendo efetivado na minha confiança, oh Deus, de que por mais que um tempo, Senhor, precise transcorrer, mas eu espero com confiança no Teu caráter, no Teu amor, naquilo que Tu já me disse, Senhor, naquilo que Tu já me falou, que Tu me deste, em nome de Jesus Cristo, que isso seja uma realidade na vida dos meus irmãos, para a glória do Teu nome, Senhor, eu te peço, e eu te agradeço, muito obrigado, amém, graças a Deus.